Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, meus queridos, na página 227 a 232 aí do livro de vocês, tá bom? E a gente vai estar corrigindo a tarefa, dando continuidade aí às correções de atividades. Veja bem, na página 227 a gente inicia aí, tá bom? Com essa página aqui, olha, se vocês têm olhado aqui no livro, então a gente inicia com essa página, tá bom, das tarefas. Peguem o livro de vocês aí e com bastante atenção vamos fazer essa correção agora, tá bom? O tema ainda é teia alimentar. Veja bem, as cadeias e teias alimentares também ocorrem no ambiente aquático. Como falei para vocês, existe a cadeia alimentar terrestre, aquática e também aérea. Bom, nós vamos falar agora sobre as aquáticas. Vejam bem, na cadeia alimentar, mostra aí, primeiramente, os fitoplâncton. Eu disse para vocês na aula que o fitoplâncton é a menor partícula vegetal que se desenvolve no fundo dos mares, rios, tá bom? E oceanos. Por exemplo, é como se fosse a menor partícula vegetal. Por quê? Porque ela é menor ainda do que a partícula do musgo, tá bom? E é o alimento de muitas baleias, de muitos peixes, como por exemplo o lambari, tá? Um peixinho que a gente inclusive tem aqui, e é um peixinho que adora o fitoplâncton, que se desenvolve dentro da água, tá bom? Bom, então o primeiro elemento é o fitoplâncton, ele que é um produtor, tá bom? Consegue produzir seu próprio alimento. O lambari, tá bom? Que é um peixinho bem pequeno, e o dourado, tá? Um peixe já bem maior, e automaticamente temos também a lontra. Em outras palavras dizendo, numa relação de alimentação, veja bem, o fitoplâncton seria o produtor numa cadeia alimentar. O alimento também de um peixinho pequeno, de peixinhos pequenos, como por exemplo o lambari, que seria um consumidor primário. E também tem o dourado, que é um peixe maior, que come o consumidor primário, no caso, seria um consumidor secundário. E a lontra, que come o dourado, que é um peixe já maior, seria o consumidor terciário. Uma vez que a lontra envelhece e morre no ambiente, ela é decomposta e inserida novamente no ambiente pelos decompositores, que seria o último impacto da cadeia. Bom, dada essa informação a vocês, ligue cada ser vivo ao papel desempenhado por ele na cadeia alimentar acima. Por exemplo, o fitoplâncton. Na outra sequência, você vai ver, olha, vindo aqui para o quadro, fitoplâncton. Você liga para a questão aqui, para o outro lado, em produtor. Por que produtor? Porque o fitoplâncton, ele consegue, assim como os musgos e algas marinhas, conseguem produzir o seu próprio alimento. Só para você saber, o fitoplâncton é como se fosse uma espécie de alga marinha, tá? É como se fosse uma nova colônia de alga marinha que vai ser desenvolvida no local onde ele cair. Então ele vai se formar novamente novas algas que darão origem mais tarde, com o passar do tempo, atrairão recifes de corais, por exemplo. Então, assim, habitam os fundos dos oceanos e também nos rios existe, tá bom? Outras espécies, é lógico, que habitam os fundos dos rios e mares. Bom, então são produtores, eles são capazes de produzir seu próprio alimento. Aí tem o dourado, que vem logo abaixo. O dourado você vai ligar aqui para consumidor secundário. Por quê? Porque o dourado é um peixe maior e ele consegue consumir peixinhos pequenos, como por exemplo o lambari. Então ele é um consumidor secundário porque ele se alimenta de consumidores primários, tá bom? Logo abaixo do lambari, como eu disse para você, é um consumidor primário. Por quê? Porque ele se alimenta do produtor, que no caso seria o fitoplâncton, tá bom? E vem a lontra. A lontra se alimenta do dourado. O dourado é um peixe maior, então automaticamente, como o dourado é um peixe maior e se alimenta de um peixe menor, ele seria o consumidor secundário, a lontra seria um consumidor terciário. Por quê? Porque se alimenta de um consumidor secundário. E no caso a lontra, uma vez que ela envelhece e morre, fica os fungos e bactérias, que seriam decompositores, tá bom? Você liga para decompositores. Aí, nós vamos continuar. Qual a importância do fitoplâncton nessa cadeia alimentar? Garotos, o fitoplâncton, assim como os vegetais numa cadeia alimentar terrestre, é de suma importância. É indispensável numa cadeia alimentar aquática. Veja bem, ele é o responsável por fixar energia solar e iniciar a transferência da energia na cadeia alimentar. Aí você diz, mas como assim iniciar o processo de transferência de energia? Veja bem, nós seres vivos, nós recebemos a luz do sol, e faz muito bem para o nosso desenvolvimento, mas 90% da energia solar nós não absorvemos em contato com o sol.
Nós precisamos nos alimentar de vegetais e também de carnes, tá? Por quê? Porque essa energia é transformada em proteína. Naquele processo que eu disse a você da planta, a planta transforma a luz solar, junto com outras substâncias, em nitratos, tá? Que são substâncias que estão na composição da planta. Nitratos nada mais é do que proteína, tá bom? Uma vez que o animal herbívoro se alimenta na cadeia alimentar, ele automaticamente absorve esse nitrato, ou seja, energia solar transformada, tá? Elaborada. Ele se alimenta do vegetal, o nitrato se acumula no corpo do animal, porque vai fazer parte do desenvolvimento dele, e uma vez que nós consumimos a carne desse animal, nós absorvemos esses nitratos, tá? Ou seja, essas proteínas. Então, de certa forma, é dessa forma que nós absorvemos a luz solar, tá bom? E junto com ela, o nitrogênio que está presente no ar. Queridos, aí vem a segunda questão. Então, só para você relembrar, ele é o responsável por fixar a energia solar e iniciar a transferência de energia na cadeia alimentar aquática, tá bom? É claro que na terrestre são as plantas, tá bom? Então, passando adiante, diz, analise as cadeias alimentares abaixo. Se você observar, tem uma sussuarana, que é uma espécie de onça parda, tá? Temos um mocó, temos plantas, temos seres vivos decompositores, gafanhotos, tatu-bola. Um animal se alimenta do outro, um elemento da cadeia alimentar faz parte do fluxo de energia para o outro. Veja bem, identifique no esquema acima as duas cadeias alimentares representadas e complete o esquema abaixo. No primeiro caso, tem aí ó, gafanhoto e sussuarana, tá bom? Gafanhoto, sussuarana, ó. Então, qual seria a cadeia alimentar? O gafanhoto é o alimento de qual, ou melhor, se alimenta de qual elemento de uma cadeia alimentar? Logicamente, ele é um consumidor primário, então ele se alimenta do produtor, então seria a planta, tá bom? No caso, ele é o alimento de qual dos elementos naquela cadeia alimentar? Tatu-bola, tá? Então seria essa outra linha, você colocaria o tatu-bola. E aí completaria a primeira cadeia alimentar. Planta, gafanhoto, tatu-bola, sussuarana. Logo abaixo, tem a letra B, você coloca, temos aí a planta, que é o primeiro elemento. Ela também é outro animal dessa cadeia alimentar aí, que se alimenta de planta. Logicamente, nós vimos que é o roedor, o mocó. Ele também se alimenta de plantas. E, logicamente, quem se alimenta do mocó são as sussuaranas, tá bom? Que são onças pardas. É claro que você sabe que existem outros animais que se alimentam também desses elementos. Mas nessa cadeia alimentar descrita no livro, são esses aí. Então, as duas cadeias alimentares, planta, gafanhoto, tatu-bola e sussuarana, letra A. E letra B, planta, mocó e sussuarana, tá bom? Aí diz assim, escreva o nome do ser vivo que se refere... Perdão, na letra B não, perdão. Essas duas são na letra A. Letra B a gente vai falar agora. Veja bem, escreva o nome do ser vivo a que se refere cada uma das afirmativas de acordo com as cadeias alimentares representadas. Aí diz, alimenta-se de insetos e serve de alimento para a sussuarana. Quem seria? Alimenta-se de inseto, mas é o alimento da sussuarana. Qual desses elementos na cadeia alimentar está se referindo aqui? Se a gente observar, né, qual é o que se alimenta de inseto e serve de alimento para a sussuarana? Seria o tatu-bola, tá bom? Porque ele come o gafanhoto e automaticamente pode ser predado pela sussuarana. No segundo quadrinho diz, ocupa tanto a posição de consumidor secundário como de consumidor terciário. Quem seria? Ela pode ser um consumidor secundário como terciário. Por quê? Porque ela pode consumir um animal que é um consumidor secundário, tá bom? Como poderia se alimentar também de um consumidor primário. Então, ela ocupa essas duas posições. Por quê? Porque a sussuarana está no topo da cadeia alimentar. Ela se alimenta dos animais, consumidores, qualquer um deles, de qualquer uma das classes, tá? E não é predada por nenhum. Então, seria a sussuarana. E o terceiro e último quadrinho aí, ó, não se alimenta de nenhum outro ser vivo. Quem é na cadeia alimentar que não se alimenta de outro ser vivo? São as plantas. Por quê? Porque ela utiliza os nutrientes que estão no solo e transforma em seu alimento com o auxílio da água e da luz solar, tá bom? Aí ela transforma em seiva elaborada, mais tarde em seiva
essa seiva vai ser transformada em duas substâncias, que é o que dá a cor verde, as folhas, clorofila, e automaticamente transforma em açúcar, tá? Que é o seu alimento, que no caso esse açúcar é chamado de glicose. Acho que você ainda lembra da nossa aula. Bom, queridos, a gente vai passar adiante. Na letra C diz assim: qual é o componente do ambiente que atua como fonte primária de energia nas cadeias alimentares? Então, nós vimos que esse elemento natural que funciona como fonte de energia seria o Sol, tá bom? O Sol é a fonte de energia geral. Por quê? Porque as plantas utilizam a sua energia, transforma junto com nitrogênio e outras substâncias em proteína, e nós, seres humanos e outros seres vivos, absorvem quando comemos esses vegetais, tá bom? Tem a letra D aí, que é só uma pesquisazinha, também não tem espaço para linha, mas se você quiser responder no seu caderno, diz assim, ó: converse com um colega sobre o que aconteceria com as cadeias alimentares representadas na ausência da luz solar. O que você imagina que aconteceria? Coloque aí no seu caderno, faça essa pesquisazinha e coloque aí a sua resposta. Aí diz: escreva o tipo de relação ecológica que acontece ou que ocorre entre os seres vivos em cada uma das situações, utilizando as palavras abaixo. No caso, parasitismo. A outra, predação. A outra, sociedade. E por fim, competição. Aí, vê quais são as alternativas. Letra A, temos a foto de um roedorzinho, tá? O rato topeira, tá legal? Vive debaixo da terra. Na outra foto aqui, na letra C, nós temos aí o elefante marinho, tá bom? Esse ser vivo gigantesco, colossal, que habita os mares gelados da Antártida. E também nós temos aqui, no outro caso, planta carnívora, tá? Que se alimenta de alguns insetos. Ainda temos lombriga, né? Que pode atingir até 40 centímetros. 4 seres vivos, tá bom? Aí diz assim: você vai identificar em cada uma dessas 4 fotos a relação dela com a classe dos animais de parasitismo, predatismo, sociedade e competição. Veja bem. Ó, rato topeira pelado vive em tocas no interior do solo, formando grupos que podem ultrapassar 300 indivíduos. As tarefas são distribuídas entre eles e incluem, exemplo, defesa do ninho, a manutenção dos túneis e a reprodução. 3 tarefas desenvolvidas por essa espécie. Aí o que acontece? Em qual dessas categorias? Parasitismo, predação, sociedade, competição. Qual dessas 3 categorias está incluído o rato topeira? Automaticamente, se ele vive num grupo com vários indivíduos, cada um dividindo a sua tarefa para o bem geral, isso se inclui em sociedade, tá bom? Então, letra A seria sociedade. B. Plantas carnívoras consomem pequenos insetos para obter nutrientes que o solo não fornece em quantidades adequadas. Aí o que acontece? A planta carnívora está inclusa em qual das relações dos seres vivos? Em qual das categorias? É parasitismo, predação, sociedade e competição. E aí? Então a planta carnívora está inclusa aqui na categoria de predador, predação, tá bom? Ela captura insetos e automaticamente utiliza esses insetos para nutrir, para se nutrir, para conseguir absorver e completar a quantidade de nutrientes que ela precisa para viver, tá bom? No caso, na letra C, no período reprodutivo, muitos elefantes marinhos do sul se enfrentam para disputar as fêmeas. Essa é uma relação de parasitismo, predação, sociedade, competição. Automaticamente nós vemos que seria uma relação de competição. Eles lutam entre si para disputar as fêmeas, tá? E ainda a última, a lombriga, são animais invertebrados que vivem no intestino dos seres vivos e seres humanos e dele absorve os nutrientes de que necessita para sobreviver, causando problemas à saúde desses seres que são seus hospedeiros. Queridos, nós estamos falando de uma relação de parasitismo, predação, sociedade ou competição. No caso da lombriga, nós vemos que é uma relação de parasitismo. Ela vive no intestino dos seres vivos e pode lhe causar doenças, tá bom? Como a desnutrição, como a anemia. Por quê? Porque ela suga sangue,
mas também ela suga os nutrientes que o ser vivo vai, digamos assim, te retirando dos alimentos, e seria para a sua própria nutrição, e esses indivíduos podem causar graves problemas porque eles retiram para si parte desses nutrientes, tá bom? Então assim, queridos, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido responder tudo direitinho. No caso da letra D aí, ó, parasitismo, tá bom? Que é no caso da lombriga. Então, chegamos ao final dessa aula, tá? Corrigimos mais essa etapa aqui de tarefas. Na próxima aula a gente dá continuidade à última tarefa e já vai estar se preparando aí para as revisões escritas, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.